E a coisa boa, em Casa Conspiratala, começando mais um programa diretamente aqui do Estúdio Vida Moderna. E eu convido todos vocês a estarem ligadinhos a partir de agora, que nós teremos 30 minutos aqui de Em Casa Conspiratala. Se você quiser fazer parte do programa Em Casa, venha até aqui, gente. Entra no 11 98376 5514 e fala por que você gostaria de estar aqui gravando com a gente. Será um grande prazer te receber aqui. Gente, hoje eu estou recebendo uma pessoa que, aliás, estudou a minha faculdade também. Não fizemos a mesma faculdade, mas o mesmo perfil, mesmo de área, né, de profissional, que é de educação física. E eu fico muito contente sempre que eu recebo alguém também da área que eu também escolhi para a minha vida, né, uma das. E é o professor Fábio Mazzonetto. Ele, olha só, gente, ele é formado em educação física, preparador físico em grandes clubes de São Paulo. Tem um currículo, gente, tão vasto que se eu fosse enumerar aqui, ó, eu teria que colocar vários papeizinhos desse aqui. Então, mas eu vou deixar para ele contar toda a sua formação, não sei se toda a formação, mas o que ele quiser explanar daqui para frente sobre a sua área também. E eu quero mandar um beijo também para o Coutinho, que fez essa ponte maravilhosa, que sempre tem trazido pessoas incríveis aqui para enaltecer o nosso programa. Seja muito bem-vindo, viu, Fábio? Tudo bem, querido? Obrigado, Cibele, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer muito grande estar com você nesses minutos aqui, que a gente possa mostrar um pouquinho do que tem sido feito. É uma carreira aí, em termos de formação, mais de 40 anos. E dentro dessa prática que a gente desenvolve hoje, nós começamos um projeto logo depois da Olimpíada de Barcelona. Eu fui preparador físico em Olimpíada, em Pan-Americano. Você se formou em São Paulo? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Em Guarulhos. E daí, como é que você teve essa chance, essa oportunidade? Você começou como professor normal em colégio? Como é que foi? Não. Tem até uma cena bastante crítica. Eu estava um ano formado e desisti de participar de um concurso público. Cheguei na porta eu falei, não vou participar, porque se eu entrar eu vou passar, se eu passar eu vou assumir. Eu não acredito nesse modelo, nessa forma de trabalhar. E na época eu desenvolvi alguns trabalhos com o Dr. Asmar de Oliveira, que foi locutor na Band, foi médico, infelizmente faleceu uns anos atrás, um amigo muito querido. E um dia ele me lançou um desafio, ele foi meu professor na faculdade, para fazer um trabalho junto a alguns atletas. Eu estava no segundo para o terceiro ano. Eu tinha sido atleta de competição também. E falei. Você foi? Foi. Eu lutei durante muito tempo, taekwondo. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu parei e fiquei no estudo dessa área. Sim, né? Sim. Aí, quando eu entrei nisso, aquilo me deixou encantado com o processo. E eu fui desenvolvendo várias ações, até que, em 1996, eu peguei a primeira seleção brasileira. Nossa, Fruto desse trabalho. 96, perdão, 86. Formei em 85, um ano e pouco depois. Eu tive um convite até por conta desse trabalho que eu desenvolvi numa equipe de basquete, o Clube Continental, aqui em São Paulo, que tem um celeiro, um nascedor de atletas de basquete muito grande. Dali eu fui convidado para o Sírio, para assumir as categorias de base. Ano seguinte eu já peguei a categoria adulto, e aí foi vertiginoso. 87 para 88 eu fui convidado, aí eu estava em programa de mestrado, eu fui convidado para assumir uma cadeira da faculdade, duas na verdade, fisiologia e treinamento. Aí a coisa foi meteórica. 92 me convidaram para Comitê Olímpico, fui para Barcelona, e eu já dava aula em faculdade e sentia uma dificuldade muito grande em produção de conteúdo. Ou seja, não tinham muitas editoras no Brasil. Entendi. E aí, nessa situação, foi que surgiu a ideia de construir uma editora. Uma maneira muito incipiente naquele momento, eu não conhecia absolutamente nada disso. E com o nome? Forte. Com PH. Que é que a gente mantém na trajetória até hoje. E por que o Forte? Porque você sabe, quando eu li um pouquinho sobre você, eu falei, gente, será que Forte é o sobrenome dele? Eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, será que tem algum sobrenome dele, alguém da família? Eu não sei, me veio algum nome de alguém da família. Olha, foi uma cena inusitada. Uma vez me fizeram essa pergunta, as pessoas não acreditaram. Ainda mais com PH, né? Com PH. Na época, o nome
que eu tinha adotado ali para a consultoria que eu tinha para trabalhar e para a parte da editora, era especialista. Né? E aí, numa véspera de uma feira literária, de uma das bienais, meu contador me ligou e falou, olha, esse nome especialista já tem alguém utilizando na Bienal. Você quer que entre com uma ação contra? Porque o sua é anterior. Eu falei, que é isso? Estou começando agora, vou começar brigando, não me interessa. Não vai dar certo. Eu falei para ele, qualquer nome, ponha um nome forte. Ai, não. Juro por Deus. E ele me falou assim, você quer que escreve forte? Eu falei, escreve forte com PH. Não estou brincando, foi exatamente dessa forma. Coisa, não foi nada que vocês... Nada que planejado, nada... Que é a mesma coisa que você falar assim, entra acho, no Google. Eu sei. Isso daí, acho que foi... Acho não, foi um dedinho, né? Tem providência. Sim. E aí, dessa hora, isso teve um crescimento vertiginoso. Imagina, você ainda colocou PH. É porque eu falei assim, não, forte com F? Não, põe forte com PH. E eu estava preparando uma palestra que eu ia dar, eu não parei para pensar nisso. Que saiu coisa, de bate-pronto. Que interessante. E pegou... E há quantos anos? Bom, você imagina que a primeira estrutura, né, que eu comecei a usar esses nomes foi a partir de 1994 para 95. Em 1993, a gente criou a primeira estrutura de pós-graduação aqui no Brasil com convidados internacionais. Como eu tinha vindo aí de Olimpíada, tinha ficado vários meses fora do Brasil, eu fiz vários contatos com o Instituto Estatal de Cultura Física de Moscou, Colorado Springs, nos Estados Unidos. E eu comecei a fazer uma legião estrangeira, convidar pessoas. Na época... que interessante. E deve ter feito um senhor boom, porque você trazendo, além de você ter entrado com essa dinâmica totalmente inovadora, ainda trazendo pessoas de fora? Exato. Para você ter uma ideia, nós começamos esse projeto em 1993. Né? A primeira turma. Dos 22 alunos, 19 eram meus ex-alunos da faculdade que eu dava aula. Nossa, que interessante. Só que isso reverberou de maneira tão intensa que, em 1996, 3 anos depois, aí nós trouxemos o que eu batizei ali de Legião Estrangeira. Nós trouxemos 12 convidados internacionais, que, assim, de um diapasão de Felipe Suchá, que era o pai da RPG, até o ministro de esportes da Ucrânia, passando pelo chefe de Colorado Springs, que é da área de treinamento dos Estados Unidos. Ou seja, era uma legião estrangeira efetivamente. Eu perdi um bom carro naquilo. Porque, assim, quando você não tem experiência e arrisca um sonho... Entendi. Você comete erros grandes. Sim. E aonde que você errou, que você acha? Que hoje, com a sua experiência, você não teria feito? Não teria errado, por exemplo, em custos que eu assumi desnecessários, estrutura de divulgação. Na época, você não tinha uma modelagem de internet como você tem. Então, você dependia de papel. Verdade. A gente comprava papel, jornal. Carreta. Não, você imagina, era carreta, era 8, 10 toneladas que você tinha comprado de papel, de material de divulgação. Na hora que você passa a régua e fecha a conta, ficou um buraco. Mas, a partir dali, por exemplo, dentro da FMU, que eu fui durante 30 anos o coordenador geral de pós-graduação, eu nunca mais precisei fazer força para pôr aluno. Eu não gastava mais dinheiro. Eu sei. Por quê? Eu associei todos aqueles nomes ao modelo de curso que a gente operava em pós-graduação. E aí, esse trajeto, com o tempo, foi surgindo a necessidade de ampliar a editora, construir um birô de conteúdo digital, construir um canal de televisão próprio para divulgar os projetos que nós tínhamos, criar um mecanismo profissional de área de marketing com toda uma equipe. Então, ali foi seu divisor de águas. Tipo, foi onde você falou, pera um pouco, calma, não é por aí o caminho. Foi o principal, viu, Cibele? Porque nessa hora, você aprende pelo amor ou pela dor. É verdade. E ali doeu bastante. Sim. Aí eu parei para racionalizar o que eu tinha que fazer. E eu fiquei Foi precificar mesmo. Exato. Né? E ficou claro para mim como você deve desenvolver as coisas, o que eu tinha que fazer. E aí que também surgiu o conceito que eu uso até hoje. Eu já usava com os meus alunos, mas pus isso como uma rotina para a minha vida. Às vezes uma aluna,
na faculdade, uma aluna de último ano, ela me perguntou, Fábio, eu já tinha alguma projeção aí dentro da área, qual que é a fórmula do sucesso? E aquilo me pegou tão desprevenido assim, eu falei, olha, eu vou te falar da minha rotina, o que eu acredito para a minha vida. 6 páginas. Ela ficou olhando para mim, como assim 6 páginas? Por dia. Se você tiver a disciplina de estudar aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa empreender, ou que você tem que entender, você usando 6 páginas por dia, é um livro de 180 páginas ao longo de um mês, são 12 livros num ano, numa graduação são 48 livros. Eu falei, olha, ainda brinquei com ela, eu ponho as 2 mãos para cortar quem tem no mercado 48 livros de procedimento para poder trabalhar. Então, se você tiver a disciplina de ter esse tipo de... Costume, de hábito, né? De hábito, né? E aí eu sempre me lembro de uma frase que ora foi atribuída para o Michael Jordan, ora foi atribuída para o Mike Tyson. Que disciplina é você fazer com a mesma paixão daquilo que você ama, aquilo que você não gosta de fazer. E nem sempre é confortável você cansado, né? Exausto, às vezes, numa jornada de trabalho. Ou preocupado. Ou, né? Com as dificuldades da vida. Você ter disciplina de melhorar. Persistir. Porque aí eu tive que começar a estudar coisas que eu não imaginava. Não tinha a menor ideia que eu ia fazer aquilo na minha vida. Construir uma editora. Porque eu tive que partir do chão de fábrica. Você trabalhar com sistema de informação. Você desenvolver metodologias de construção de curso, tanto à distância quanto presencial, legislação. Então, isso são muitos itens, né? Mas aí você foi aumentando um leque de equipes, né? Até eu sempre apostei muito em pessoas. Eu dizia, como digo até hoje, não existe empresa. O que existe são pessoas. É verdade. E se você tem pessoas aderentes e que lutam ali com você naquele processo... Que esteja no mesmo barco, né, no mesmo Fábio? Barco, né? Eu acredito muito também, sabe o quê? Em muita sinergia. Eu acho que você tem que ter empatia com as pessoas, em todos os aspectos. Sim. Para um médico que você vai ser consultado, tem que ter esse feedback dos 2 ângulos, porque se não tiver, a coisa também não vai. Você pode ter um excelente profissional na sua equipe. Excelente. Mas se não tiver a empatia, se não tiver o respeito, tipo assim, de ter assim, aquela humildade de saber entender, de saber aprender, a coisa também não anda. É verdade. Isso você expressa no todo dia. A preocupação que você tem com a equipe que lidera, eu acredito muito nesse conceito de liderança por serviço. Porque uma coisa é a pessoa trabalhar para mim. Claro. Não é o melhor caminho. Outra coisa é a pessoa, com o tempo, desenvolver um conceito e trabalhar por você e por conceitos. Sim. Principalmente quando a gente, como nos últimos anos, a gente veio num histórico de construção de faculdade, porque nós operávamos aí o desenvolvimento para as principais universidades do Brasil, como produtor de conteúdo, como marketing e como operação. Entendi, para as outras faculdades. Exatamente. Que legais. E com quanto tempo? Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Você começou muito novo a sua carreira, porque você é novo ainda. Gente, começou muito... Não, ele começou tirando fralda, porque não é possível. Você está muito bem e você é jovem ainda, você é novo. Mas, assim, o que eu fico boba de ver, a sua... É até importante para as pessoas de casa até te terem como exemplo, porque muitas vezes também as pessoas estão ali no sofá de casa, chateado ou desestimulado da vida com tantos itens, e às vezes ouvindo você falar, a sorte não bateu para você. Eu acredito que a sorte... O que você acha da sorte? Antes de eu responder. A sorte é o conceito de você estar preparado na hora certa quando surge a oportunidade, né? Então, às vezes, e as oportunidades que surgiram na minha vida, meu pai, apesar de eu ter perdido ele muito novo, ele dizia o seguinte, cavalo selado você não deixa de montar. Na filosofia caipira dele, é bem isso. A oportunidade vai passar. Se você tiver medo de subir no cavalo, e se ele tiver selado, suba. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Entendi. Né? É um caminho. Então, mas aí você me perguntou como é que eu engatei para essa tão novo. Na verdade, não comecei tão novo, né? A Faculdade de Educação Física foi
Eu comecei fazendo arquitetura quando era mais novo, tinha feito liceu de Olha só, arte, mas eu não concluí, Sei. porque não era o que me brilhava os olhos. Sim. Né? Na época que eu desisti da arquitetura, comentei com a minha mãe, que ela era uma guerreira também para trabalhar, manter a família. Vocês são de Guarulhos? Guarulhos. Quer dizer, eu sou de São Paulo, Sim. só que eu mudei para Guarulhos, eu tinha 1 ano Novinho, de idade. Eu fiquei lá até completar 32, fiquei até 1993, se não me engano, mais ou menos. Mas a faculdade de Educação Física eu comecei com 23 anos. Né? Me formei em 1985. Naquela época também era 3 anos, não era? 3 anos. O meu também eram 3 anos, porque eu acho que hoje já são 4, eu acho, sei lá. São 4 e é uma das brigas que eu tenho, essa estrutura de currículo que tem hoje. É mesmo? É uma grande bobagem. Fábio. Pelo menos é a minha forma de entender, porque Educação Física... Eu me formei em 82. Você vê, é isso. Porque se você parar para pensar, qual é a ferramenta de trabalho do profissional de Educação Física? É o movimento. Claro. Ou você tem ele como fim, ou você ele tem como meio. Se eu estiver no processo de educação, ele é meio para mim. Sim. Se eu estou no esporte, no condicionamento físico, ele é fim. Então, você dividir isso na metade, você tira a capacidade das pessoas que vão trabalhar na área de educação para terem uma experiência com o movimento, gesto, esporte mais aprofundado. Foi também olhando isso que no início eu percebi que era um buraco. Quando começou as formações de 4 anos, que foi logo depois da minha formação, e aí eu comecei a trabalhar nessa direção com estrutura de pós-graduação. E aí teve esse início. Então, quando que você começou, quer dizer, a sua editora continua? Sim. E a faculdade, quando você implantou a sua faculdade forte também? Sim. Esse forte ficou forte. Ficou forte. Ficou fortíssimo com PH. Ai, meu Deus. E achei muito bacana o nome Forte. Mas você vê que a gente se preocupa, a gente tem essa curiosidade de saber, mas por que Forte, né? Será que o Forte vem do nome, do seu sobrenome? Mas, enfim, aí você montou a sua faculdade em que época? Nós fizemos... Porque como a gente trabalhava prestando serviço para várias faculdades, várias universidades, tanto é que a gente auxiliou na formação de um pouco mais de 500 mil alunos. Gente, que beleza. E não é um número chutado, porque nós trabalhamos com as principais, desde a época da Gama Filho, FMU, Escola Paulista. Beleza, né? Várias delas foram, de alguma maneira, parceiros nossos de operação, produção de conteúdo e tudo mais. Só que chegou num dado momento, até por compliance das instituições, eu falei assim, eu vou mudar a característica da nossa operação de ser um prestador de serviço para ser uma estrutura de um convênio de cooperação técnico-científico entre 2 instituições de ensino superior. Aí, isso foi em 2017, que eu falei, na época, para um dos nossos assistentes diretos lá, que hoje é um pesquisador institucional nosso, falei assim, bom, nós vamos pagar uma consultoria para montar uma faculdade ou nós vamos aprender e quebrar pedra, cada pedacinho, para implantar com uma estrutura que a gente acredite. Nós conversamos ali 5 minutos, ele me deu alguns prós e contras, eu falei, nós vamos fazer sem contratar ninguém. Eu falei, eu tenho experiência acadêmica. Ele falar, tem. Você exatamente. A chance de quebrar, que nem aconteceu lá no começo da sua carreira... Era muito mais... exatamente. Muito menor. E aí nós demos o passo, fomos aprovados com nota máxima no MEC. Olha que beleza. Educação à distância. Isso quando? Foi 2017 para 2018. 7 anos. Nossa, faz 7 anos. Olha que beleza. A faculdade, ela é o filho mais novo. E fica onde a faculdade? Na Bela Vista. Foi Nossa, aí que o Coutinho surgiu na tua vida. Exato. Ai, nós temos 2 frentes ali. Uma entrada na Rui Barbosa e a outra entrada é na 13 de Maio. Cruza o quarteirão. Sim. Nós temos uma outra unidade. Nossa, eu passo muito perto dali. Então, eu uso muito, eu circulo muito pela 13 de Maio. Também. Então, essa entrada está bem em frente ao restaurante lá, o Templo da Carne. E a outra entrada, que cruza o quarteirão inteiro, é na Rui Barbosa. Hoje vocês têm quantos mil alunos? Assim, nós temos hoje, da faculdade própria, nós temos aí perto de 4 a 5 mil alunos. Olha que beleza. Tá? Entre pós e graduação. Sim. Agora, entre as outras parceiras, a gente bate um pouco mais de 25 mil alunos. Então, por exemplo, vocês ainda continuam prestando serviços para terceiros ainda? Hoje,
com menos na operação e muito mais na produção de conteúdo. Entendi. E desenvolvimento de plataforma, que foi um outro braço de negócio que foi construído ao longo, que você precisa fazer a entrega de conteúdo, né, com LMS adequado, com ERP, que seria assim, International Resource, que é onde você põe todas as plataformas ligadas no universo. Gente, você trabalha com quantas pessoas? Hoje é um número um pouco menor, mas CLT são 250 mais ou menos. Jesus. E indireto, que são autores e colaboradores de produção de conteúdo, 1.500 aproximado. Mas esses não são CLT, são prestadores de serviço esporádicos aí por trabalho, por job que vem se desenvolver. Sim. E aí eu te pergunto, o sucesso de vocês, né? Eu falo vocês porque você tem uma equipe por detrás, você sozinho não faria verão, ninguém faz verão sozinho, dependendo do trabalho que a gente exerce, né? Como é que você consegue tirar a maçã podre dessa equipe tão grande que você tem? Porque como é que funciona? Tipo, é como se fosse uma pirâmide? Tipo, você vai selecionando algumas pessoas para serem, bom, essa acima de mim, você é o top. Aí depois de você vem não sei quem, como é que você estruturou essa? Porque, ó, gente, eu vou falar, em mais de 1.000 funcionários no geral. Porque, assim, são as pessoas ligadas à parte de CLT, hoje a gente tem duas divisões. O CLT na parte pedagógica, que são os professores da graduação, da pós, coordenadores. São pessoas que, ao longo dos anos, eu fui selecionando de forma, assim, muito criteriosa. Você tem um RH ou é você quem faz? Não. Existe um RH bem estruturado, mas eu ponho uma lógica nessa base e muitos deles sou eu que trago. Entendi. Por confiança absoluta no trabalho, principalmente quando é acadêmico. Sim. Então eu digo que é necessário duas coisas: caráter e competência. E é nessa ordem. É verdade. Caráter você não treina. É verdade. Competência você melhora. É verdade. Então, você tendo isso como padrão de verificação, fica um pouco mais fácil. Sim. Não que eu não cometa erro e não tenha problema. Existe. Mas é aquilo que eu te posicionei agora há pouco. Eu sempre apostei em fazer uma liderança por serviço. Não deixar as pessoas saírem por sair ou mandar embora por mandar embora. Eu esgoto essa possibilidade de tentar qualificar essas pessoas. Para você não se arrepender. Eu tenho na empresa pessoas com mais de 25 anos trabalhando comigo. Olha que beleza. Isso é muito gratificante. De 15 a 20 anos, sei lá, eu devo ter umas 30 pessoas ou 40. Olha que beleza. Que estão na trajetória há muito tempo. Né? E aí, nessa trajetória da faculdade, ao mesmo tempo, nós vínhamos com um trabalho social bastante interessante. Que eu acho bem legal também. Sabe, atendendo, por exemplo, ali no Baixo Bela Vista, embaixo dos viadutos, a gente começou até com nós temos 5 minutinhos, tá? Você pode... Mas tem tempo ainda para você falar. Legal. Você fala muito bem. Obrigado. Estou deixando ele falar porque ele fala muito bem. E eu acho que é importante, porque são tantas vertentes que você construiu na tua vida que eu acho que é importante você falar. Obrigado, Cibele. Nós começamos um trabalho dentro de escola de esportes que tinham ali, por conta até do rapaz que me acompanha aqui, que é o nosso gerente de marketing, por uma ação que foi dar apoio. E na época, o chefe do RH, apoiar esse pessoal. Eu falei, vamos ver o que é possível. Então, ajudar com uniforme, material, construir site. E nós começamos essas ações, e ali são 700 crianças que são atendidas. Jura? Tudo isso? É uma escola de esporte que surgiu. Que graça! Com a dinâmica assim. Um pai não queria que os filhos ficassem na rua para ser aviãozinho do tráfico. Entendi. Foi dar aula. Sim. Aquilo chegou para a gente, via o pessoal do marketing. Bacana. Eu falei, abraça. Faz o que precisar. É uma coisa séria, né? E na época, o Bruno Covas, que era o prefeito, fez uma inauguração, iluminou, é um campo de futebol embaixo de viaduto. Olha só. E ali que funciona, fez vestiário, não sei o que, a gente continua ajudando até hoje. Ali eu percebi que a gente tinha... E quantos anos essas crianças? Elas têm de 7 a 14, se não me engano. Tá. Então, o mais amplo possível ali. E todas realmente tiveram uma outra experiência e vontade e
E valores, né? Exatamente. E foi muito legal, porque se construiu um site que se montou um ranqueamento, essa meninada subiu, para alguns vão para clubes, Sim. Então se dá um outro caminho de vida. Claro, uma luz, né? Exato. E assim foi com a TRIA, que é a Associação de Amparo ao Autista. Olha que legal. Que a gente vem desenvolvendo um trabalho em paralelo para manter casa e tudo mais. A gente construiu alguns outros projetos com foco em saúde da mulher, verba de gabinete que veio para fazer educação física na infância dentro de Paraisópolis. E aí eu percebi que a gente tinha uma história já muito construída. E a gente já tinha transformado a nossa estrutura de mantenedora numa OSC. Porque eu falei, eu posso trabalhar com uma maior facilidade com verba governamental, sendo aprovada, tendo a certificação e comprovar. Nós participamos de licitação há um ano e pouco atrás, ganhamos 10 escolas na região leste de São Paulo, que é bem na franja, né? É onde não tem mais nenhuma operação do estado em si, do município, não tem CEL, Olha que beleza. mas tem as escolas. Que e legal. Ela funciona de final de semana como uma praça aberta. Então, ali a gente atende toda sorte, mas a gente tem atividade na área cultural, esportiva e capacitação para o mundo do trabalho. E é todo final de semana. Só não abre Natal e Ano Novo. Olha só. Todo sábado. E agora a gente ganhou, né, nessa última, agora está em processo de finalização e de julgamento de recursos dos outros lá, mais 4 CELs. Uma coisa é a escola aberta, outra são esses CELs, que aí é um projeto maior, mas que a gente tem assim uma perspectiva muito grande de poder trazer para as pessoas, através da experiência que a gente tem em formação de pessoas, de curso, de livro, de formação cultural e formação esportiva, que é a linguagem que integra nesses próprios, né, sociais. E aí foi a grande virada que a gente deu e onde a gente está conseguindo integrar todo o processo. Muito bacana. E o que eu acho legal, eu sempre trabalhei muito com esse lado filantrópico na minha vida com moda, né? A minha vida toda. E eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco. Se cada um fizer um pouquinho, né? O mundo se torna muito mais colorido, né? Eu gostaria que você deixasse seus contatos. Eu amei a entrevista, eu amei, aliás, o bate-papo. Adorei saber da sua história e eu acho e tenho certeza que o pessoal de casa também. Só que eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para o pessoal de casa em relação a esse lado social, no geral, assim, da sua experiência de vida. Eu vou usar um outro ditado que meu pai usava para mim. Não é dele, efetivamente. Acho que a primeira pessoa que falou isso, salvo engano, foi o Rui Barbosa. Ele dizia o seguinte, que entre as grandes coisas que você não pode fazer e as pequenas que você deixa de fazer, o problema está em não fazer nada. Você pode mudar a realidade com pequenas ações. Sim. Né? Se você plantar um pouco de conhecimento, de carinho, de atenção, você modifica aquela realidade. E o processo educacional nada mais é do que isso. Né? Isso foi muito claro na minha vida como preparador físico, como treinador, porque qualquer ação que eu fizesse para aquele atleta, para aquela pessoa que eu estava ali, de alguma maneira auxiliando, eu sabia que aquilo ia transformar. Sim. Agora, quando você usa isso conceitualmente para a tua vida, ou seja, você não você precisa fazer alguma coisa. Não é só o dinheiro, não é só o reconhecimento. Sim. Isso faz parte para você poder tocar a sua vida, ter reconhecimento. Sim. Mas eu acho que quando a gente tem esse tipo de orientação, e é isso que a gente tem de maneira muito sólida hoje dentro da estrutura da nossa mantenedora, principalmente da faculdade, que hoje é o núcleo nascedor de toda a informação que a gente tem, de toda a experiência, ela foi congregada ao longo de mais de 30 anos para dentro desse projeto. E a gente tenta, de alguma maneira, destilar isso para dentro da sociedade da melhor forma possível. E que faz bem para a nossa vida também, né? Não tem a dúvida. Estado de alma. Tudo que a gente faz do bem, a gente colhe também. Seguro. Bem, quer deixar um contato, pessoal de casa? Deixar, acho que o site da faculdade, né, que é www.faculdadeforte.br, e que ali fica o nascedor de toda os projetos. Ali você vai encontrar vários links. Sim. Que tem também o link da pós-graduação, né, que você vai encontrar por lá. E o Instagram nosso é @faculdadefortes. Então, isso tudo consegue ter
em mãos ali um pouquinho do conceito que a gente vem utilizando. Eu espero que, de alguma maneira, tenha sido positivo, que a gente deixe uma semente plantada. Foi muito bom, amei. E olha, gente, Esperatala é isso. Venha participar com a gente também, que você vai adorar. E olha que história de vida, de trajetória maravilhosa. Ó, um beijo. Vamos brindar, já que tem um pouquinho de água aí. A saúde e a forte. A forte. E aí em casa com o Esperatala também.